O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, você que participa conosco desta celebração eucarística através das mídias sociais, aos paroquianos aqui de nossa paróquia, à comunidade São Bento, que compõe a rede de comunidades de nossa paróquia, você que participa também de outra paróquia, outra região, outra cidade, como é importante nós observarmos a palavra de Deus. Palavra esta que torna-se um de nós e nos salva em Jesus Cristo, Deus com a gente. São Bento soube muito bem entender isso. Por isso mesmo, abandona tudo para adquirir o tesouro que a traça não come, que a ferrugem não destrói, que é o reino de Deus, o próprio Jesus Cristo. Por isso, foi elevado aos altares e é nosso modelo de fé, nosso intercessor. O homem que realmente viveu o Evangelho, se sacrificou na carne para crescer no espírito, na vida espiritual. Nos ensina hoje, depois de séculos de sua passagem aqui pela terra, ele no reino de Deus, mas nos ensina a viver também hoje o Evangelho, a Boa Nova, a Palavra de Deus, no tempo em que nós vivemos. Olhando para a primeira leitura, a conclusão do livro do profeta Oséias, de suas profecias, nós observamos que o profeta, como porta-voz de Deus, manifesta o amor de Deus, a misericórdia em prol do povo, o povo de Israel, que pensa em deixar-se ser dominado pela Síria, uma grande potência naquele tempo, e que adorava deuses inventados, deuses inanimados, objetos.
E aí o profeta vem para orientar esse povo que a Síria não vai salvá-lo, mas sim o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que caminha com este povo, o Deus que liberta este povo, mas também não é um Deus que passa a mão na cabeça, é um Deus que responsabiliza cada um pelos seus atos e suas escolhas. Esse é o Deus anunciado pelo profeta Oséias ao povo de Israel. Mas não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus que caminha com o povo, que faz presença na vida do povo, que age para defender o povo, e é um Deus vivo, que liberta o povo. Mas não tem culpa das dificuldades humanas buscadas pelos próprios seres humanos. Pelo contrário, fortalece aquele povo, assim como nós também hoje. E contrasta para nós, neste texto, por um lado, o anúncio do verdadeiro Deus, pelo profeta, e do outro, a resistência de Israel, mas que no fim cede, porque com a graça de Deus, esse povo percebe que a Síria não quer nada de bem para o povo escolhido, mas sim explorá-lo, e converte, e passa a adorar novamente o verdadeiro Deus. Então, olhando para o povo escolhido, o povo da nova aliança, o povo de Israel, nós vamos perceber esta alternância do povo. Ora com o verdadeiro Deus, ora abandona o verdadeiro Deus para estar do lado dos pagãos, da idolatria. E Deus sempre cuidando desse povo, cuidando da vinha, cuidando desse povo que é chamado também de povo de cabeça dura, pelo próprio Deus, na palavra expressada dos profetas. Nós também, muitas vezes, somos de cabeça dura. Temos dificuldades para entender. Temos dificuldades para compreender o outro. Temos dificuldades para entender até mesmo a nós mesmos. Por isso que precisamos aprender com São Bento. São Bento, o homem da fé, que enfrenta os desafios, perseguições dentro do próprio mosteiro, mas não desanima, mantém firme na fé e por isso mesmo torna-se santo. E coloca como lema da sua vida e de todos os cristãos a oração e o trabalho. Mas não uma oração qualquer, uma oração no campo da quantidade e uma oração também no campo de uma emocionalidade, emoções apenas, mexer com os sentimentos humanos, mas uma oração que mexe com a razão, para a transformação, mudança comportamental, uma oração de qualidade. E ele fala também do trabalho. O trabalho é essa forma através da qual nós também podemos nos purificar, fazer dele uma oração. E quando olhamos para o tempo em que vivemos, em que o trabalho cada vez mais restrito, nós então vemos dificuldades graves, porque o que fazer com nada para fazer, que muitos experimentam, fruto de uma evolução tecnológica, científica, também que tira o uso da própria mão humana e que tem seu lado bom, que é positivo. Então, o que fazer? É preciso que as autoridades também, claro, pensem a maneira de gerar emprego, mas por outro lado também é preciso que nós cuidemos do nosso trabalho, do nosso emprego, daquilo que fazemos. As coisas não são tão fáceis assim, mas buscando a luz divina, tudo pode ficar mais fácil. Então,
o lema da vida de São Bento era oração e trabalho, ou seja, para nós também. Mas que trabalho? Qualquer trabalho. Todo trabalho é importante, é bom, desde que nele nós podemos crescer também como pessoa humana, crescer também como cristãos, como igreja que somos. Olhando para o Evangelho, Jesus então envia seus discípulos. E através da comunidade apostólica, a igreja vai ganhando a sua universalidade no anúncio do Evangelho. E Jesus os envia para não encontrar somente pessoas boas, mas pessoas perversas, maldosas. E já anuncia-lhes que eles vão ser colocados diante dos tribunais, governadores e reis, mas que não precisam preocupar muito, porque na hora de responder ou falar alguma coisa, o Espírito de Deus vai iluminá-los. Mas eles não estarão livres das perseguições. E até mesmo no âmbito familiar, no âmbito eclesial, comunitário, a revolta uns para com os outros, condenações falsas. Jesus deixa isso muito claro para os seus discípulos. E ali também gera, em meio às perseguições das primeiras comunidades, uma esperança que não era tão correta naquele tempo, que o Senhor pudesse voltar a qualquer momento, mas não é bem isso, a volta do Senhor é a cada instante. É preciso que a palavra de Deus seja interpretada bem para aquela comunidade ou aquelas daquele tempo, para que não se cruzam os braços e esperam somente no Senhor, mas sim vão à luta, à batalha, orar e laborar, ou seja, trabalho e oração, como nos ensina o São Bento, beato, homem de fé, homem de batalha. Mas Jesus envia os seus discípulos para libertar as pessoas dos males, males espiritual, corporal e emocional, apresentar a salvação, levar o Cristo, que é o Redentor, a salvação do mundo, propor também mudanças, conversão para todos. E assim o Evangelho vai ganhando a sua universalização e chega até nós, a Boa Nova, Jesus Cristo, que através do exemplo de São Bento como cristão, nós também possamos hoje ser no mundo, nesse tempo de dificuldades, de desafios, tempo de tantos problemas sociais, individuais, tempo também de pandemia, de tantos males que atingem-nos fisicamente, tempo de esperança, tempo de esperar no Senhor, sem deixar de fazer a nossa parte, claro, para que assim nós então, com a graça de Deus e a intercessão de São Bento, vamos superando aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos tira a liberdade, aquilo que nos faz diminuídos diante de nós mesmos, das pessoas e do próprio Deus, mas se livrar também, de modo muito especial, a graça de Deus pela intercessão